Bom, hoje, antes de começar o vídeo aí, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está curtindo os vídeos, o pessoal que está se inscrevendo no canal, está divulgando o canal. Nessa época de trevas em nosso país, eu acho ainda muito legal ter muita gente que ainda curte uma física, curte uma matemática. Bom, vai aparecer aqui em algum lugar, eu não sei aonde, em algum canto superior aí da sua tela, um card que vai te direcionar a outro vídeo que eu fiz aqui há uns tempos atrás, que era a respeito de forças diferenciais gravitacionais. Eu vou continuar falando sobre aquilo, mas eu vou falar mais hoje a respeito de algumas curiosidades envolvendo aí, principalmente a Lua, tá certo? Bom, aqui eu tirei uma foto aí usando um telescópio Maksutov Cassegrain com uma montagem azimutal e eu utilizei a projeção direta e uma máquina DSLR para fotografar a superfície lunar. Eu dei uma exaltadinha na textura da Lua usando o Lightroom, tá? Essa fase lunar que a gente está vendo aí é uma Lua quarto crescente, porque está aí, está à tarde, né? Você tá na tarde. A Lua quarto crescente, ela nasce por volta de meio-dia e se põe por volta das 6 horas, né, da noite. Bom, e a tendência dela, à medida que o dia vai passando, que os dias vão passando, é que a face iluminada aí pelo Sol, né, vai aumentando cada vez mais. Então ela está caminhando para a Lua cheia, tá? Aí a Lua cheia, ela vai nascer quando o Sol se pôr, e ela vai se pôr quando o Sol se nasce, aproximadamente, tá certo? Bom, como lá no vídeo eu falei sobre as forças gravitacionais diferenciais, que eu vou aqui chamar de força de maré, que são sinônimos, e para economizar aqui minha goela, o que acontecia? Nós tínhamos ali, primeiramente, num cenário ali, duas partículas colineares, né? Essas partículas estavam imersas em um campo gravitacional de um terceiro corpo, devido às resultantes vetoriais, né, no mesmo sentido. Nós tínhamos resultantes que estavam apontando, né? Elas estavam na mesma direção, mas apontavam em sentidos contrários, então isso fazia com que as partículas se afastassem do seu centro de massa, tá? Se você considerar um corpo extenso, e esse corpo extenso ele está imerso em um campo gravitacional de outro corpo, né? Esse corpo extenso pode ser o quê? Pode ser a Lua, imerso no campo gravitacional da Terra, pode ser um planeta, imerso no campo gravitacional de uma estrela, tá? O que essa força de maré faz? O que a força de maré do planeta faz com a luz se ela aproximar dele? Ela vai esticando ele, né? Podendo até rompê-lo, tá? Então, uma força de maré ela pode romper, ela estica um corpo extenso e pode romper esse corpo extenso, né? Acredita-se até que os anéis de Saturno foram devido ao fato de que alguns seus satélites artificiais, né, ou corpos celestes que orbitavam ele, aproximou dele, e as forças de maré de Saturno em relação a esses objetos desintegraram esses objetos, e eles estão lá, né, travados gravitacionalmente ao redor de Saturno, formando seus anéis, aqueles anéis espetaculares lá que são os anéis de Saturno. Bom, por que nós vemos essa mesma face, né, da Lua? Essa face ela é conhecida como a face próxima, né? A face visível da Terra é conhecida como a face próxima, e a face do outro lado é conhecida como uma face distante. Isso é devido ao fato de que a Lua ela tem o período sideral dela, que é o período de translação dela em torno da Terra, é o mesmo do período de revolução dela, do período de rotação. Então ela tem um movimento sincronizado, tá? A rotação dela é sincronizada com a translação. Então, se você imaginar aqui que a minha mão é a face visível da Lua e eu sou a Terra, né? Então, ó, esse aqui é o movimento lunar e a Lua tem uma rotação, tá? Só que essa rotação, ela é igual, o período dessa rotação é igual ao período da sua translação, em torno de 27,32 dias
aproximadamente. Tá? Isso aí tem consequências. Imagina então que essa face, né, se ela estiver iluminada, a face visível, se ela estiver iluminada pelo Sol, ela, lá na Lua, ela vai ficar em torno de 13 dias e meio recebendo a luz solar. Né? O outro lado da Lua, que é conhecido como lado distante, que é o lado que nós não vemos aqui na Terra, ele vai ficar 13,5 dias, né, aproximadamente, sem receber a luz solar. E devido ao fato da Lua ter uma atmosfera praticamente insignificante, ela não consegue reter o calor, né, que ela absorve quando a superfície lunar está recebendo os raios solares, ela não consegue reter o calor. Então, quando lá anoitece, quando ela não mais recebe os raios solares, lá não vai ter esse calor retido, então vai chegar a temperaturas baixíssimas, em torno aí de menos 150 graus, né, porque ela não consegue isolar a superfície lunar, né, do espaço sideral. Então o calor que ela absorve vai ser perdido muito rapidamente para o espaço sideral. De dia, em torno de mais ou menos a temperatura lá diurna na Lua chega ao redor de 120 graus Celsius. Então, temperaturas muito altas durante o dia e temperaturas extremamente baixas quando não recebe calor. Outra curiosidade também é que se o astronauta, o cidadão ou você mesmo, quando for lá pisar em solo lunar, se você estiver na face visível da Lua, do lado próximo aí da Lua, você vai estar sempre vendo o planeta Terra. Você nunca vai ver a Terra se pondo e nunca vai ver a Terra nascer. Ao passo que você estiver lá do outro lado da Lua, o lado que a gente não consegue enxergar aqui na Terra, você nunca vai ver o planeta Terra. Antigamente falava que esse outro lado da Lua é conhecido como lado escuro, lado oculto, the dark siders of the moon, né? Mas de dark ele não tem nada, porque ele recebe a luz solar. Tá? De desconhecido também não tem nada, porque a gente já tem fotos do outro lado. Tá? Você consegue aí facilmente, se você entrar lá na NASA, você vai conseguir, no site da NASA, você vai conseguir ver as fotos tiradas por sonda do outro lado da Lua. Né? Então, ele não é mais desconhecido, fotograficamente falando, não é mais desconhecido para a gente. Tá? Bom, se ela tem esse movimento sincronizado, se a gente voltar no passado, alguns milhões de anos, esse período de rotação era maior. Tá? O que frenou esse movimento de rotação foi justamente as forças de maré que a Terra fazia sobre a Lua. Isso também acontece. A Lua exerce força de maré sobre a Terra. O Sol exerce força de maré sobre a Terra. Então isso aí também acontece na Terra. Se a gente for olhar antigamente, o período de rotação da Terra era muito maior. Os dias da Terra duravam menos. Eles duravam em torno de 21 horas, porque ela rodava mais rápido. Um ano na Terra, segundo estudos paleontológicos, durava em torno de 400 dias. Tá? O que foi frenando o movimento da Terra foi justamente as forças de maré. O que acontece? A Terra ainda se move sobre os bojos, né, que se formam, né, devido às marés, sobre os bojos aí de maré. Então esse movimento, né, esse movimento que a Terra tem sobre os bojos de maré, que estão sempre direcionados para a Lua, de maré alta, por exemplo, eles vão gerar um atrito que vai frenar esse movimento de revolução terrestre. Tá? Só que humanamente, isso aí é praticamente imperceptível para nós, ainda mais que o nosso período de vida aqui na Terra, e se a gente for levar em consideração idades astronômicas, evolução de estrela, evolução planetária, a gente não consegue perceber isso. Tá? Então, para se ter uma ideia do número imaginável, né, mesmo assim esse número ainda é inimaginável para a gente, ou pelo menos eu não consigo imaginar 2 milésimos de segundo. Então, em 100 anos, em um século, a Terra vai aumentar o dia, né, devido a esse atraso na sua rotação, em mais 2 milésimos de segundo. Tá? Devido à força de maré que ela
que a Lua exerce sobre ela, tá certo? Outra curiosidade também relacionada aí ao sistema Terra-Lua, às forças de maré, é que se né, a Terra fosse toda coberta pelos oceanos, uma onda que chegaria em torno aí de 1 metro, tá, de altura. Mas devido aí às massas continentais, né, devido aí à posição da Terra em relação à Lua, né, devido ao formato, ao desenho de algumas baías, alguns estuários, as marés podem chegar até atingir uma coluna de 10 metros de altura. Então isso para um surfista deve ser um prato cheio, né? Vamos então comparar, como no outro vídeo eu já fiz a comparação, né, da força de maré que o Sol, né, faz na Terra em relação à força de maré que a Lua faz na Terra. Então vamos comparar agora a força de maré que a Terra faz sobre a Lua, né? Então deixa eu abrir aqui meu LaTeX aqui. Olha, já está aqui até na página, né? Então, deixa eu dar uma subidinha aqui. Então vamos fazer uma comparação numérica, tá? Então vai lá dar uma olhadinha lá como que a gente obteve aí a equação de força diferencial gravitacional, tá? Vai dar uma olhada lá como a gente obteve isso, como que a gente chegou aí na equação de aceleração máxima de maré. Então, pegando lá do vídeo anterior, a equação máxima de aceleração de maré é dada por força de maré dividido pela massa de partícula teste é igual a 2 vezes a constante de gravitação universal, vezes a massa do corpo que está gerando o campo gravitacional, dividido pela distância centro-a-centro dos objetos estudados, vezes o raio do objeto que está imerso no campo gravitacional. Tá? Como aqui eu estou trabalhando com corpos esféricos, eu vou chamar esse R aqui de raio. Bom, então escrevendo agora a equação de aceleração para um corpo, né, para uma partícula de massa mp que esteja na superfície lunar. Então, F, essa grandeza aqui vai ser a força de maré da Terra sobre a Lua, sobre a massa de corpo, né, dessa partícula que está na superfície lunar, vai ser igual a 2 vezes a constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, vezes o raio lunar, dividido pela distância Terra-Lua ao cubo. Escrevendo a mesma equação 1, só que agora para a partícula que esteja na superfície terrestre, a mesma partícula que estava na superfície lunar, agora a gente vai colocar essa mesma partícula na superfície terrestre. Então eu vou ter eu vou ter força de maré da Lua sobre a Terra, sobre a massa da partícula, é igual a 2 vezes a constante de gravitação universal, vezes a massa da Lua, vezes o raio terrestre, dividido pela distância Terra-Lua ao cubo. Como a gente quer fazer uma comparação numérica, eu vou dividir a equação 2 pela equação 3. Então, eu vou conservar aqui o primeiro membro, eu vou ter então uma divisão de frações, eu vou conservar o numerador dessa fração, que vai ser o primeiro membro da equação 2. Então, aqui eu vou ter a força de maré da Terra sobre a Lua dividido pela massa de prova, vezes o inverso do segundo membro da equação 3, massa da partícula dividido pela força de maré da Lua sobre a Terra. Isso é igual, vou conservar de novo aqui no segundo membro da equação 4, eu vou ter uma divisão de frações, então eu vou conservar o segundo membro da equação 2, então vou reescrevê-lo e vou multiplicar pelo inverso do segundo membro da equação 3. Então, o segundo membro da equação 4 vai ficar 2 vezes a constante da gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pela distância Terra-Lua ao cubo, que multiplica a distância Terra-Lua ao cubo sobre 2 vezes a constante da gravitação universal, massa da Lua, raio da Terra. Tá? Fazendo então as simplificações, vamos evoluir a equação 4 para a equação 5, dividindo então massa de corpo de prova pelo massa do corpo de prova. Vou chegar aqui nessa expressão, né? A força de maré da Terra sobre a Lua dividido pela força de maré da Lua sobre a Terra. Isso vai ser igual, fazendo as divisões aqui, 2G dividido por 2G, a distância
Terra-Lua, dividir pela distância Terra-Lua, então só vai sobrar massa da Terra vezes o raio da Lua, dividido pela massa da Lua vezes o raio da Terra. Então, usando um livro de astronomia, usando um livro de astrofísica, usando um livro de física decente, você vai extrair, tá, essas quantidades. Bom, massa com massa, como eu vou chegar em um número adimensional, um número comparativo, tá? Essa massa pode estar em quilograma, pode estar em grama, tá? Essa medida de comprimento aqui, ela pode estar em metro, tá? Pode estar em centímetro, fica ao seu critério. Só que aqui a mesma dimensão que você vai usar aqui, você vai usar aqui embaixo. A mesma dimensão que você vai usar aqui, você vai usar aqui embaixo. Beleza? Então a massa da Terra vai ser 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. A massa o comprimento do raio lunar vai ser 1.728 quilogramas. A massa da Lua vai ser 7,35 vezes 10 a 22 quilogramas. E o raio da Terra vai ser 6.370 quilogramas. Usando uma calculadora científica decente, a gente vai chegar então em aproximadamente 20,03 centésimos, tá? E conclui-se que a força de maré que a Terra faz sobre a Lua é aproximadamente 20,03 vezes maior do que a força de maré que a Lua faz sobre a Terra, tá? Então, olha só, o que influencia nisso aí? Nós vemos aqui que a massa da partícula aqui foi para o saco, então ela não influenciou nesse cálculo. Nós vimos também que a distância, como nós estamos comparando aí corpos que estão à mesma distância um do outro, essa distância vai embora. O que vai mandar aqui? Vai ser a massa da Terra, tá? Vai ser a dimensão da Terra, vai ser a massa lunar, né, também, e a dimensão lunar. Tá certo? Então não esqueça de dar no vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue o vídeo e Feliz Natal!